Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. E no vídeo de hoje, meus amados, vamos estar dando continuidade à nossa série de estudo bíblico da Palavra de Deus sobre o sétimo milênio e a volta de Jesus. Nós já estamos na parte de número 4 desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Se você não teve a oportunidade de assistir nem a primeira parte, nem a segunda parte desse estudo, nem a terceira parte, eu vou deixar aqui os links dessas partes aqui na descrição desse vídeo. E se você não iniciou esse estudo a partir do início, meu irmão, eu aconselho que você comece com a primeira parte desse estudo, porque você só vai entender o assunto da quarta parte se você já estiver acompanhando esse estudo desde a primeira parte até aqui. Então, o aconselhado é que você comece desde a primeira parte, faça a parte número 2, a parte número 3 e depois venha aqui para assistir a parte de número 4 sobre este assunto do sétimo milênio e a volta de Jesus. Então, deixado este recado para você, meu amado, roda a vinheta. Como ficou prometido no estudo passado, meus amados, hoje nós começaremos a contagem da cronologia desde os dias de Adão até aos nossos dias, para sabermos se de fato nós já estamos vivendo dentro do sétimo milênio ou não. Quem vai nos dizer isso, meus amados, é a própria palavra do Senhor. Então eu já te convido a você a tomar sua Bíblia para juntos fazermos uma viagem desde os dias de Adão até aos nossos dias. Então, com as nossas Bíblias abertas, meus amados, nós vamos trabalhar aqui com duas cronologias de anos. A primeira cronologia de anos que nós iremos trabalhar seria as genealogias que são mencionadas em Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo de número 11. Já a segunda cronologia, meus irmãos, é a cronologia de anos apresentada nos anos de reinado dos reis que reinaram sobre Jerusalém, conforme está escrito ali no livro de 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Agora é muito importante que nós venhamos a saber que antes de nós começarmos esta contagem de anos, desde os dias de Adão até aos nossos dias, é muito importante que haja uma flexibilidade com respeito às datas que aqui serão estabelecidas. E por que seria necessário que houvesse uma flexibilidade com respeito às datas que aqui serão estabelecidas nesse estudo bíblico? A flexibilidade com respeito a essas datas, meus amados, é justamente porque estes números de anos que são apresentados aqui nestas genealogias, eles não são números literais, mas sim números redondos. E se estes números, meus irmãos, não são números literais, mas são números redondos, isto significa que o resultado da soma destes números também não poderia ser um número exato, mas também um número redondo. E se é um número redondo, meus irmãos, isto significa que pode haver anos tanto para mais quanto para menos. Logo, nós devemos entender estes números não como sendo literais, de forma exata, mas sim como sendo números espirituais. Mas você poderia estar me perguntando agora, irmão Ramon, me mostre na palavra de Deus que estes números não são números literais, mas sim números redondos. O primeiro exemplo, meus amados, são os próprios anos que aqui são nos apresentados. Por exemplo, aqui a partir de Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 3, que fala que Adão, ele viveu 130 anos e gerou a Sete. No versículo 6, fala que Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. No versículo 9, diz que Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã, e assim por diante. Perceba que aqui, Deus, ele não menciona a quantidade de meses, ele só menciona a quantidade de anos. Então aqui é a primeira prova que esses números não são números exatos,
mas sim números redondos. Deus aqui, ele não está preocupado em te falar a quantidade de dias exatos, mas sim um número aproximado. Por exemplo, no versículo 3 fala que Adão tinha 130 anos quando girou a sete, mas nós não sabemos a quantidade de meses. Poderia ser 130 anos e um mês, 130 anos e 5 meses, nós não sabemos. Então, biblicamente, esta é a primeira prova que aqui nós não temos números exatos, e sim números redondos. Um segundo exemplo, meus amados, é, por exemplo, em Gênesis capítulo 11, versículo 26, na segunda genealogia, falando ali que Tera, ele viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Arã, dando a entender de que o primeiro filho de Tera foi Abraão. Abraão ali como sendo o primogênito, dando a entender realmente que quando Tera tinha 70 anos, nasceu o seu primeiro filho, que é Abrão. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Pela Escritura, Abrão não foi o primeiro filho a nascer. E como é que nós sabemos que Abraão não foi realmente o primogênito? Lá em Atos capítulo 7, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então perceba que, de acordo com Atos capítulo 7, versículo 4, Abraão ele só saiu da terra de Harã depois da morte de seu pai. Então, depois de haver sepultado ali o seu pai, aí é que ele sai da terra de Harã e vai até a terra de Canaã. E tendo isto em mente, que Abraão saiu da terra de Harã somente com a morte de seu pai, em Gênesis capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E depois da sua morte, com 205 anos, Gênesis capítulo 12, versículo 1, continua o relato dizendo: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora preste atenção no versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então nós sabemos que, de acordo com a Escritura Sagrada, em Gênesis 11:32, fala que Tera, ele morreu com 205 anos na cidade de Harã. E somente depois da sua morte é que Abraão saiu da terra de Harã, depois de haver sepultado seu pai. E de acordo com Gênesis 12, versículo 4, Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã, após a morte de seu pai. Ora, se Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã, depois da morte de seu pai, e seu pai, ele tinha 205 anos quando veio a falecer, para saber que ano Abraão nasceu dentro dos anos da vida de Tera, basta apenas subtrair a idade total de Tera, que era 205 anos ali quando ele veio a falecer, menos os 75 anos da vida de Abraão quando ele saiu da terra de Harã. Se eu subtrair 205 menos 75, o resultado será 130. E isto significa que o primeiro filho de Tera não foi Abraão, pois nós já sabemos através da Escritura que Abraão nasceu quando Tera tinha 130 anos de idade, 60 anos depois do nascimento do primeiro filho. E, meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Então perceba claramente, meu irmão, que Abraão não era o filho primogênito, o primeiro que nasceu, pois, biblicamente, Abraão só deveria nascer quando Tera tivesse ali
130 anos de idade, e não 70. Mas mesmo assim, em Gênesis capítulo 11, versículo 26, Abraão ele aparece aqui como o primeiro na lista. Mesmo Abraão não sendo primogênito ali de forma literal, o primeiro filho que nasceu, mesmo assim, aos olhos de Deus, Abraão seria aqui um primogênito espiritual, pois seria a partir da linhagem de Abraão que deveria vir o Messias, o Filho de Deus. Então veja claramente que aqui em Gênesis 11, 26, houve uma flexibilidade com respeito aqui ao nascimento de Abraão. Aqui deveria estar 130 anos e não 70 anos, mas Deus colocou aqui o número 70 para o nascimento de Abraão. Então isto já é uma outra prova de que esses anos que são mencionados aqui nestas genealogias são anos que precisam ser entendidos de uma forma espiritual. E é interessante também, meus amados, que quando nós começamos a contagem de anos, desde os dias de Adão até este momento, até aos nossos dias, quando nós usamos aqui o número 130 no lugar do número 70, a contagem do ano jubileu, baseado em uma semana de anos, não se ajusta, mas quando nós colocamos o número que Deus nos deu aqui no versículo 26 de Gênesis capítulo 11, que é o número 70, para o nascimento de Abraão, a profecia, os números de anos, se ajusta de uma forma perfeita. O ciclo do ano jubileu se ajusta perfeitamente. Um terceiro exemplo, meus amados, que nós precisamos ter uma flexibilidade com respeito a estes anos, que o Senhor nos apresenta aqui nestas genealogias, se encontra em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 8, agora aqui falando dos anos de reinado dos reis, que reinaram sobre Israel, e também os reis que reinaram em Judá. Aqui em 1 Reis 16, o versículo 8, nós lemos o seguinte: No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Então veja aqui, meus amados, que no 26º ano de Asa, que era rei de Judá, Elá, filho de Baasa, ele reinou aqui 2 anos, de acordo com a Escritura Sagrada. Ora, se Elá ele reinou 2 anos sobre Israel e ele começou o seu reinado no 26º ano de Asa, que era rei de Judá, isto significa que o reinado aqui de Elá deveria durar até o 28º ano de Asa, que era rei de Judá, pois de acordo com o próprio versículo 8, ele deveria reinar 2 anos, como diz aqui a Escritura Sagrada. Mas quando a gente vai para o versículo 10, olha o que a palavra do Senhor nos diz. O versículo 10 do mesmo capítulo 16 de 1 Reis. Entrou Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Veja que aqui no versículo 10 fala que Elá foi morto por Zinri, e Elá aqui, de acordo com o versículo 10, foi morto não no 28º ano de Asa, como deveria ser, mas ele foi morto ainda no ano 27º do reinado de Asa, que foi rei de Judá. Então isto significa, meus amados, de acordo aqui com o versículo 10, que Elá, ele reinou de uma forma literal 1 ano e alguns meses, bem pertinho ali de 2 anos. Mas aqui no versículo 8, Deus ele arredonda este número e ele diz que Elá ele reinou 2 anos sobre Israel. Já o versículo 10, ele nos dá mais detalhes e ele diz que Elá ele reinou até ao 27º ano de Asa. Nós sabemos que se ele reinou 2 anos, ele deveria reinar até ao 28º ano de Asa, mas ele só reinou até o 27º. Isto significa que Deus ele arredondou este número de anos do reinado de Elá e colocou como sendo 2 anos, nos provando aqui que estes números, meus irmãos, não podem ser entendidos de uma forma literal, mas sim de uma forma espiritual. São números redondos. E neste caso, o Senhor ele arredondou este número não para menos, mas sim para mais. Já o quarto e último exemplo aqui, meus amados,
para nos mostrar que nós precisamos ter uma flexibilidade com respeito a estas datas que aqui são nos apresentadas, é em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Versículo 5, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então veja aqui, meus irmãos, que de acordo com 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, Davi, ele reinou 40 anos e 6 meses. Ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses e em Jerusalém ele reinou 33 anos. 33 mais 7 anos e 6 meses, o resultado é 40 anos e 6 meses. Agora, quando a gente vai para 1 Reis, capítulo 2, o versículo 11, meus amados, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33 anos. Perceba, meus amados, que aqui não menciona os 6 meses, que foi mencionado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Veja que aqui o Senhor não se preocupou em colocar os 6 meses ao reinado de Davi. Aqui, de acordo com 1 Reis, capítulo 2, o versículo 11, Deus ele se preocupou apenas em arredondar estes números, dizendo que Davi reinou apenas ali 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Mas nós sabemos que, de acordo com 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, os dias totais do reinado ali de Davi foram 40 anos e 6 meses. Nós temos ainda mais 6 meses. Só que enquanto que naquele outro exemplo do reinado ali de Elá, Deus ele arredondou o número para mais, agora aqui em 1 Reis, capítulo 2, o versículo 11, Deus ele arredonda aqui os anos do reinado de Davi para menos, nos mostrando que biblicamente, meus amados, estes números que são apresentados aqui para nós, eles podem ter sido arredondados tanto para mais quanto para menos. E é por isso que nós temos que ter uma flexibilidade com respeito a números exatos dentro da Escritura Sagrada. Então, com isso, nós concluímos que esses números, meus irmãos, que são nos mostrados na Palavra de Deus, são números que não devem ser entendidos de uma forma exata e literal, mas sim são números redondos. Deus aqui não está preocupado em te dar números exatos, 130 anos e alguns meses, mas sim Ele nos apresenta um número redondo. E nós temos que entender que este número precisa ser entendido como sendo um número espiritual. Uma outra coisa também, meus amados, que é muito importante que nós tenhamos em mente antes de começarmos aqui a contagem de anos, é que nós vamos usar aqui 2 princípios muito importantes para que não haja nenhum erro na nossa contagem. O primeiro princípio é que nós vamos usar aqui como uma régua o sábado de Deus. Nós vamos trabalhar aqui com o princípio da semana de anos e também o ciclo do ano jubileu. Claro, o verdadeiro ciclo, que não seria de 50 mais 50, mas sim de 49 mais 49. É por isso que, se você não assistiu os demais vídeos dessa série, eu aconselho que você comece esta série a partir do início, para que não haja nenhuma dúvida aqui nesse estudo de hoje, meus irmãos. Então nós vamos trabalhar com a régua que Deus nos deu, que é o sábado do Senhor, usando aqui a semana de anos, o sábado anual, que é o ano de Shemitah, para a contagem do verdadeiro ciclo do jubileu, que é contado de 49 mais 49. O segundo princípio que a gente vai usar, meus irmãos, é o princípio de anos completos. Nós não iremos trabalhar, por exemplo, ali com reis que reinaram apenas 3 meses, pois se um rei ele reinou apenas ali 3 meses ou 6 meses, isso significa que ele não chegou a reinar nem um ano. Então, na hora da gente somar o cálculo de anos, a gente coloca os anos destes reis como sendo 0 anos. Então, nós não vamos se preocupar com meses, assim como o próprio Deus também não se preocupa em colocar a quantidade de meses
nós também não iremos se preocupar em colocar a quantidade de meses. Vamos trabalhar apenas com anos completos. Então, meus amados, tendo isso em mente, agora nós podemos começar sem nenhum problema a contagem de anos, a partir ali do momento da primeira genealogia, em Gênesis capítulo 5, até aos nossos dias, para sabermos de fato se nós já estamos vivendo dentro do 7º milênio ou não. Então, tendo isso em mente, vou colocar aqui na tela agora a primeira genealogia, que começa a partir de Gênesis capítulo 5, versículo 3. Nestes slides, meus irmãos, não vai aparecer as passagens bíblicas aí na tela. Por conta que no slide não havia muito espaço, aí eu não coloquei as passagens bíblicas, mas eu vou colocar partes do gráfico que eu vou deixar para download para vocês. Neste gráfico vai ter todas as passagens bíblicas. E vou pegar alguns prints deste gráfico, meus irmãos, e vou colocar aqui durante o nosso estudo, para que você também possa acompanhar a contagem de anos através do nosso próprio estudo bíblico aqui durante este vídeo. Então veja que neste slide aqui está aí na tela, nós temos aí 3 colunas. Nós temos a coluna da cronologia, com o nome dos patriarcas: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Depois ainda nós temos a segunda coluna, que é a coluna da paternidade. É nos mostrado os anos de paternidade. Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou aí a Sete. Sete tinha 105 anos, quando gerou a Enos, e assim por diante. E ainda nós temos também a terceira coluna com a soma de anos, onde aqui vai ser nos dado a informação do ano mundi, que vai acontecer exatamente por causa da soma de anos. Se o conteúdo deste vídeo estiver abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Então aí, meus irmãos, fazendo a contagem, Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete, Sete tinha 105 anos quando gerou a Enos, Enos tinha 90 anos quando gerou a Cainã, Cainã tinha 70 anos quando gerou a Maalalel, Maalalel tinha 65 anos quando gerou a Jared, Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque, Enoque tinha 65 anos quando gerou Metusalém, Metusalém tinha 187 anos quando gerou a Lameque, Lameque tinha 182 anos quando gerou a Noé, Noé tinha 600 anos, de acordo ali com Gênesis 7:11, quando as águas do dilúvio vieram sobre a face da terra. Então, se a gente somar todos estes anos aí, como está nos mostrando na terceira coluna, o resultado até aqui será 1656 anos. Então, nós vamos colocar aqui como ano mundi, para o acontecimento do dilúvio, o ano mundi, 1656 anos. Agora vamos para o segundo slide. Aqui no segundo slide a gente vai começar a partir da segunda genealogia, que começa a partir de Gênesis capítulo 11, versículo 10, onde fala ali, que Arfaxade, neto de Noé, filho de Sem, ele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Então é por isso que eu acrescentei aqui 2 anos. Então a gente já coloca aqui esses 2 anos na coluna da paternidade, e aí você tem novamente aí a primeira coluna na cronologia, os nomes aí, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naó, Tera, Abrão, Isaac e Jacó. Aí você também tem uma terceira coluna, que é a coluna da soma aí dos anos deles, e a soma total na quarta e última coluna, para a gente saber o ano mundi. Então agora vamos começar a contagem aqui deste slide, lembrando que a gente já tem o quê? 1656 anos. O ano em que aconteceu o dilúvio seria o ano mundi ali, 1656. Então aqui nós contamos, Arfaxade tinha 35 anos, quando gerou ali a Salá. Salá tinha 30 anos quando gerou a Eber. Eber tinha 34 anos quando gerou a Peleg. Peleg tinha 30 anos quando gerou a Reu.
Reu tinha 32 anos quando gerou a Serug. Serug tinha 30 anos quando gerou a Naor. Naor tinha 29 anos quando gerou a Tera. Tera tinha quantos anos aí, ó? 70. Por que nós não vamos colocar 130? Porque o número que Deus nos deu foi 70 e não 130. É por isso que precisa haver o quê? Uma flexibilidade. Então nós vamos colocar aqui o número que Deus nos deu na genealogia. Neste caso aqui, 70 para o nascimento de Abraão. Abraão tinha 100 anos quando gerou a Isaac. Isaac tinha 60 anos quando gerou a Jacó. E Jacó, de acordo com Gênesis 47, versículo 9, Jacó ele tinha 130 anos quando chegou ali na terra do Egito, com o seu povo, com o povo de Israel. Se nós somarmos todos os anos até aqui, como mostrado na quarta coluna, nós já temos aí 2.238 anos. Isto significa que quando Jacó chegou ali na terra do Egito com seu povo, aquele era o ano mundi 2238. Lembrando que eu estou aqui colocando de uma forma exata, mas sempre com a mentalidade de uma flexibilidade, que este ano pode ser tanto para mais quanto para menos. Então agora vamos para o próximo slide. Aqui no próximo slide, meus irmãos, vamos continuar a nossa contagem de anos. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, o número de anos que os filhos de Israel permaneceu ali na terra do Egito foram 430 anos. Lembre-se, nós já estamos no ano mundi 2238, que foi o ano mundi em que Israel, ali Jacó, chegou na terra do Egito com os filhos de Israel. Se é o ano mundi 2238 e agora nós somamos mais 430, o resultado será 2668. Então, isto significa que o ano mundi em que aconteceu ali a libertação dos filhos de Israel ali da terra do Egito, libertando eles ali do cativeiro egípcio, aquele foi o ano mundi 2668. E aqui eu coloquei como sendo o primeiro grande jubileu. Lembre-se, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, você não vai entender isso aqui que eu escrevi. Então é necessário que você assista esse estudo aí, comece esse estudo a partir do início até aqui, para que você venha ter uma melhor compreensão das informações que estão escritas aqui nesse slide. Então aqui nós temos o primeiro grande jubileu, que foi o ano em que os filhos de Israel foram libertados da terra do Egito. E de acordo com a própria Escritura Sagrada, o número que a Bíblia aqui nos deu, este número redondo, seria o ano mundi aqui, 2668. Agora preste atenção, meus irmãos. A gente precisa aqui aplicar o princípio aqui da semana de anos. Lembre-se que se este é um ano jubileu, isto significa que este ano aqui, 2668, se eu colocar este número dentro de um calendário, ele precisaria cair em um primeiro dia da semana, pois nós já aprendemos que no ciclo verdadeiro do ano jubileu, que deveria ser contado não de 50 mais 50, mas sim de 49 mais 49, sempre o ano jubileu deveria cair em um domingo anual. E por incrível que pareça, meus amados irmãos, este número 2668, ele cai exatamente em um primeiro dia da semana. Isto seria exatamente igual a 381 semana de anos, ou 2.667 anos completos, nos levando até o ano mundi 2668. E por que eu coloquei aqui embaixo ano mundi 6.000? Sabe por quê, meus irmãos? Porque este ano mundi aqui, ó, 2668, se você pegar a sua calculadora, pode pegar a sua calculadora. Se você começar a partir de 2668, você começar a somar mais 49, mais 49, mais 49, você vai chegar exatamente no número 6.000. Ou seja, meus amados, Deus aqui nos deu o número exato
que dentro de um ciclo de jubileu de 49 mais 49, este aqui seria o único número que nos levaria ao ano mundi 6.000. Então perceba que Deus aqui está sendo fiel à sua semana de anos, meus amados. O Senhor ele está sendo fiel à sua semana de anos. Então nós já estamos no ano mundi 2668. Vamos dar continuidade a partir deste número. Então aqui no próximo slide, meus amados, eu coloquei agora 2668, que foi exatamente o ano mundi, em que os filhos de Israel foram libertados da terra do Egito. Eu coloquei mais 480. Por que 480? Porque de acordo com 1 Reis, capítulo 6, o versículo 1, a Bíblia diz que no ano 480, no quarto ano do reinado de Salomão, a casa de Deus começou a ser edificada. Então, se eu colocar aqui 2668 mais 480, isso vai me levar ao quarto ano do reinado de Salomão. E neste caso, 2668 mais 480, o resultado será 3148. Isso significa que o ano mundi em que a casa de Deus começou a ser edificada foi o ano mundi 3148. Agora, é muito importante que eu ache agora o primeiro ano do reinado de Salomão. Ora, se eu estou aqui no quarto ano do reinado de Salomão, eu tenho que ter em mente que este quarto ano ele ainda não está completo. E eu vou trabalhar aqui com números completos, meus irmãos. Então, neste caso, eu vou usar não o número 4, mas sim o número 3. Eu vou pegar o número 3148, que seria o ano mundi, que me leva ao quarto ano do reinado de Salomão, ano este em que a casa de Deus começou a ser edificada, e vou subtrair menos 3 anos completos do seu reinado. O resultado seria 3145. Então, 3148 menos 3 é igual a 3145. Isso significa que o ano mundi 3145 seria igual ao primeiro ano do reinado de Salomão. E por que aqui é interessante o primeiro ano do reinado de Salomão? É porque a partir de agora, meus amados, a gente vai entrar na contagem de anos dos reis que reinaram sobre Jerusalém. Então, nós vamos começar a partir do ano do reinado de Salomão. E é por isso que nós tivemos que fazer esta subtração para continuar a nossa cronologia bíblica, exatamente a partir do reinado de Salomão. Então, agora sim, a partir aqui do próximo slide, meus amados, nós vamos começar a contagem de anos a partir ali dos reis que reinaram sobre Jerusalém. Então, de acordo com este slide, Salomão ele reinou 40 anos sobre Jerusalém. Após a sua morte, Roboão deveria começar a reinar em seu lugar, e ele reinou 17 anos. Depois disso, nós temos aí na sequência, Abias reinou 3 anos. Depois tivemos Asa, reinou 41 anos. Josafá reinou 25 anos. Jeurão, 8 anos. Acasias, 1 ano. Atalias, 6 anos. Joás, 40 anos. Amazias, 29 anos. Uzias ou Azarias, 52 anos. Soma total até aqui, já temos aí 3.407 anos. Continuando no próximo slide aí, os anos de reinado dos reis. Jotão reinou 16 anos. Acais, 16 anos. Ezequias, 29 anos. Manassés, 55 anos. Amon, 2 anos. Josias, 31 anos. Joacás, 3 meses. Lembre-se, quando for meses, nós não temos aqui anos completo. Então a gente utiliza o número 0, né? Então Josias aí, 31 anos, Joacás 3 meses. Eliaquim ou Jeoaquim reinou 11 anos sobre Jerusalém. Joaquim 3 meses.
Matanias, ou Zedequias, reinou 11 anos sobre Jerusalém. Este foi o último rei que reinou sobre Jerusalém. Se nós somarmos a soma total de anos até aqui, o resultado até aqui seria 3.578 anos. Então agora vamos para o próximo slide. Aqui neste slide, meus irmãos, nós já temos agora o cativeiro babilônico, que deveria durar 70 anos. Após o último rei que reinou sobre Jerusalém, que foi Zedequias, conforme ali 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 e 19, nós temos aí em 2 Crônicas, capítulo 36, o versículo 17 a 21, é nos apresentado o cativeiro babilônico, que deveria durar 70 anos. Então, se nós já estamos aí no ano mundi 3.578, que seria o ano mundi em que finalizaria o ano do reinado de Zedequias, se nós acrescentarmos agora mais 70 anos do cativeiro babilônico, o resultado será 3.648. Então, neste caso, o ano mundi aqui, meus amados, 3.648, seria aqui igual ao terceiro ano de Ciro II o Grande. Este foi o ano do cumprimento do decreto emitido no primeiro ano do seu reinado, libertando o povo de Deus do cativeiro babilônico, meus amados. Muitos acreditam que a libertação do povo de Deus aconteceu ali no primeiro ano do reinado de Ciro, pois de acordo com 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21 e 22, como está sendo apresentado nesse slide aí na tela, a Bíblia diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí o versículo continua, vai falar do decreto, que é nos apresentado em Esdras, capítulo 7, versos 1 até o versículo 4. Então, de acordo com esse texto, muitos usam esse texto para dizer que o primeiro ano de Ciro, segundo o Grande, marcaria o final do período dos 70 anos de cativeiro. Mas o que nós precisamos entender é que quando a Medo-Pérsia ela invade ali a terra de Babilônia, ela invade esta terra, meus amados, mais ou menos ali faltando 4 ou 5 anos para acabar ali a escravidão do povo de Deus. Então isso significa que o primeiro ano de Ciro, ele acontece ali faltando 2 anos para acabar o cativeiro do povo de Deus, que deveria durar 70 anos. E como é que nós temos a certeza de que o povo de Deus não foi libertado no primeiro ano do reinado de Ciro, mas sim no terceiro ano do seu reinado? É porque, meus amados, em Daniel capítulo 10, nós encontramos ali uma cena de grande conflito entre o bem e o mal, que está acontecendo na mente de Ciro, para que ele não assine o decreto, para que assim o povo de Deus possa retornar para a sua cidade, para a sua terra. E este grande conflito é apresentado ali de forma muito clara. Em Daniel capítulo 10, o versículo 1 a 3, como nos mostrado aí no slide a seguir, olha o que a palavra de Deus nos diz. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então perceba que aqui está tendo uma cena de grande conflito. E veja também, meus amados, que esta cena de grande conflito está acontecendo exatamente no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, conforme aqui Daniel capítulo 10, o versículo 1. E existe, meus irmãos, uma mulher que foi usada por Deus chamada Ellen G. White,
uma mulher, meus amados, que recebeu o dom de profecia, o dom de revelações. E vejo que esta mulher, falando aqui a respeito desta cena de grande conflito que está acontecendo em Daniel capítulo 10, vejo que ela escreveu em uma de suas obras: enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medopérsia, para que não mostrasse o quê? Para que não mostrasse favor ao povo de Deus. Anjos trabalhavam no interesse de quem? Dos exilados, meus irmãos. Ou seja, ali no terceiro ano de Ciro, o povo de Deus ainda não estava liberto, ainda estava o quê? Exilado. Olha o que diz mais esta citação da serva do Senhor. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo desta poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de quem? Na mente de Ciro. Para quê? Para que ele não assinasse ali o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém. Continuando aqui a citação: e antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. E nesse exato momento que Cristo apareceu ali para auxiliar Gabriel, o céu obteve ali a vitória sobre a mente de Ciro. Então isto significa, meus amados, que no primeiro ano de Ciro, o Espírito do Senhor ele desperta ali a mente de Ciro para que ele promulgue o decreto. Só que esse decreto não havia sido cumprido, meus amados, não havia sido assinado. O povo de Deus ainda não havia retornado para a sua terra. Então, quando nós chegamos aqui no terceiro ano de Ciro, este seria já o ano de libertação, que é o ano mundi 3648. E como este, meus amados, seria o ano de libertação, é neste momento que Deus ali envia Gabriel, para que Gabriel, meus amados, comece ali uma batalha na mente de Ciro, para que ele possa cumprir com a sua palavra, para que ele assine o decreto que foi emitido no primeiro ano do seu reinado, para que assim o povo de Deus possa voltar para a sua terra. E é por isso que nós temos esta cena de grande conflito que é nos representada em Daniel capítulo 10. Porque este é o ano jubileu, meus amados. É o ano que o povo de Deus precisa ser libertado. E é por isso que o exército celestial se empenha para que o decreto seja assinado. De um lado está Satanás, lutando ali na mente de Ciro para que ele não assine o decreto e mostre favor ao povo de Deus. Do outro lado, nós temos ali o anjo Gabriel, também está lutando na mente de Ciro para que este possa assinar o decreto e assim o povo de Deus possa voltar para a sua terra, reconstruir a cidade e o santuário, voltando ali com um sacrifício, até o momento da chegada do Messias. E é exatamente por isso que Satanás ele não queria que o decreto fosse assinado, porque se o decreto fosse assinado, meus amados, o povo de Deus voltaria para a sua cidade, a cidade seria reconstruída, o santuário seria reconstruído, os sacrifícios voltariam a acontecer e no momento determinado aconteceria a primeira vinda de Jesus. E Satanás ele não queria que o Messias viesse a esta terra de jeito nenhum. Mas nós sabemos que Satanás ele é um poder derrotado, meus amados. Jesus ele sai vencendo e para vencer. Ele é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E é por isso que em Daniel capítulo 10, nós temos o momento em que Miguel, que é um símbolo aqui, um nome usado para Jesus, entra em cena, para que assim o povo de Deus possa obter a vitória. E este ano, de acordo com a palavra de Deus, meus amados, como nós somamos aí, o número que a Bíblia nos deu foi o ano mundi aí 3648, sendo assim igual ao terceiro ano de Ciro II o Grande, onde aqui nós temos o segundo grande jubileu da história da humanidade. Agora preste atenção, meus amados, é muito importante que você preste atenção agora. Nós estamos trabalhando aqui com o princípio da semana de anos e também estamos trabalhando com um ciclo verdadeiro do ano jubileu,
que deveria ser contado não de 50 mais 50, como muitos estão contando por aí, mas sim de 49 mais 49, pois esta seria a única forma de não quebrar o Anos Shemitah, de não quebrar o sábado do Senhor. E como nós já sabemos que o ano jubileu deveria sempre cair em um domingo anual, no primeiro dia da semana, eu vou ter que colocar agora este número em um calendário. E se você colocar este número em um calendário, 3.648, ele vai cair exatamente em um primeiro dia da semana, meus irmãos. Então a primeira parte já está dando tudo certo, só que agora eu tenho que levar em conta que nós temos também o ciclo de 49 mais 49. Lembre-se que o povo de Deus foi libertado ali do cativeiro egípcio no ano mundi 2668. Então aqui nós já estamos no segundo grande jubileu, e o número que foi nos dado foi o número 3.648. Então isto significa que a partir do ano mundi 2668, se eu pegar agora uma calculadora e começar a somar 49 mais 49 mais 49 e assim por diante, eu preciso chegar ao número 3.648. Porque se não chegar, meus amados, então este número que a Bíblia nos deu, Deus aqui não levou em consideração o ano, o ciclo do ano jubileu, o ciclo verdadeiro de 49 mais 49. Mas sabe qual é a verdade, meus amados? Por incrível que pareça, meus irmãos, se você pegar a sua calculadora, pegue a sua calculadora aí. Com a calculadora aqui aberta, meus irmãos, vamos agora digitar 2.668, vamos colocar mais 49. O resultado aqui será igual a 2.717. Se a gente continuar somando mais 49 na calculadora, eu vou colocar aqui mais 49 e dá somente igual, ó. Ele vai colocando mais 49, mais 49. Olha onde vai chegar aí, ó. 3.011 mais 49, 3.060 mais 49, 3.109 mais 49. Vamos somando. Olha onde a gente vai chegar. Olha aí. 3.648. Isto é igual, meus amados, a 20 jubileus, porque 20 vezes 49 é igual a 980. Se eu pegar 980 e somar mais 2.668, o resultado será 3.648. Então Deus, ele é fiel, meus irmãos, ao seu ciclo semanal de anos e também ao ciclo do ano jubileu. E isso também nos prova e prova para mim e para você de que 50 mais 50, isso está totalmente errado, meus amados. Biblicamente, o ano jubileu deve ser contado de 49 mais 49. E aqui nós temos o ano mundi 3.648. Se nós pegarmos desde Adão até aqui, meus irmãos, nós temos exatamente 521 semanas de anos. Isto seria igual a 3.647 anos completos. E como eu já disse, meus amados, do ano mundi 2668 até a este ano mundi aqui, em que os filhos de Israel são libertos agora do cativeiro babilônico, que é o ano mundi 3648, nós temos exatamente 140 semanas de anos, ou igual a 980 anos, que seria igual a 20 jubileus. Isto significa que o ano mundi 2668 e o ano mundi 3648 são anos, meus amados, espirituais que estão muito bem estabelecidos aqui dentro da palavra de Deus, para nos mostrar que Deus, ele não quebra o seu ciclo semanal, nem de dias de 24 horas e nem de dias representando anos. Sem falar, meus amados, que a cronologia bíblica nos levou até o ano da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E esta ordem, meus amados, para restaurar e para edificar Jerusalém, ela sai exatamente no primeiro ano do reinado de Ciro. Só que esta ordem, ela só vai se completar no 7º ano do reinado de Artaxerxes I Longímano.
que seria exatamente na história o ano 457 a.C. Então, meus amados, nós vamos ficando por aqui com esta quarta parte. Nós ainda teremos a quinta parte, a quinta e última parte. Com esta quarta parte, nós já finalizamos aí o primeiro gráfico que eu já vou disponibilizar para você. Se você quiser este gráfico com todas as passagens bíblicas, para que você mesmo possa fazer o cálculo aí na sua casa, eu vou deixar o gráfico para download aqui na descrição desse vídeo, meus irmãos. Então, meus amados, nós vamos se encontrar aí na quinta e última parte desse estudo maravilhoso sobre o 7º milênio e a volta de Jesus. E, meu amado, para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: Iovel. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.